Vamos lá, de volta aqui, num piscar de olhos aqui, 4 horas, 52 minutos aqui, dia 3 de outubro de 2018. Hoje é uma quarta-feira. Seção 2 das limitações do poder de tributar. Vamos lá, ver lá, o artigo 150 da Constituição vai dizer o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes, União, Estados, DF, municípios: 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Bolinha de café? Inciso 3. É vedado também aos entes cobrar tributos. A linha A vai falar assim: em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Também é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, que é o princípio da anterioridade tributária. Também é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o princípio ou disposto na linha B, que é a questão da anterioridade tributária, mas assim, essa questão dos 90 dias é chamada noventena, ou seja, então a gente vai ter que olhar esses casos, a questão da anterioridade tributária e a questão da noventena também. São duas redações que constam aqui no inciso 3 do 150. Também é vedado cobrar tributo, é vedado também aos entes instituir e utilizar tributo com efeito de confisco. Também é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Mas aqui tem a ressalva que é possível cobrar pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6 do 150 vai falar que é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros, no caso aí aplicável aos entes públicos, né? É vedado instituir impostos sobre os templos de qualquer natureza ou de qualquer culto. E é vedado também instituir impostos sobre o patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, também das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então aqui, só para ficar claro, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, que tem aí a questão de não poder instituir impostos sobre essas entidades aí. Também é vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Também é vedado instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Continuando aqui. A vedação no inciso 3, que vai começar aqui a falar o parágrafo 1º lá do artigo 150. A vedação do inciso 3b não se aplica aí a alguns tributos e a noventena não se aplica a outros. Vamos ver aqui como é que é isso para poder ficar claro. Vamos lá. As hipóteses referidas no citado dispositivo são os seguintes aqui, ó. O que não cabe a anterioridade tributária? Vamos ver. Não cabe a anterioridade tributária sobre empréstimos compulsórios instituídos para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa à sua iminência. Também não cabe a anterioridade tributária sobre o IPI. O IPI não, é o Imposto de Produtos Estrangeiros. Também não cabe sobre o IPI também. Aqui, ó. Tá mais pra frente. Então, ó. Não cabe a anterioridade tributária sobre empréstimos compulsórios, que a gente já viu aqui, 148, inciso 1. Não cabe também a anterioridade tributária para o imposto de importação, artigo 153, inciso 1. Também sobre o imposto de exportação, artigo 153, inciso 2. Também não se aplica ao princípio da anterioridade tributária no caso do
153, inciso 1, 2, 4 e 5. Então vamos lá, a gente já viu aqui o 1, o 2, o 4 que é o IPI e o 5 que é o IOF. Então aí a gente até vê aqui um caso do seguinte: cai em prova que impostos não são sujeitos ao princípio da neutralidade tributária, que é o que? Então a gente já sabe lá, ó. II, IE, IPI e IOF. Beleza? Continuando. Não cabe a neutralidade tributária também sobre os impostos extraordinários tidos na iminência ou caso de guerra externa, que está no artigo 45.4.2, que são os empréstimos compulsórios. Ele consta aqui na redação aqui do parágrafo 1º do 150. E também, aí vai falar agora o seguinte: não cabe a noventena em quais casos? A noventena não cabe também sobre esses mesmos casos que a gente viu aqui, empréstimos compulsórios, II, IE, IPI, IOF. Só que aqui ele acrescenta o que? Não cabe a noventena no artigo 153, inciso 3. Tá aqui, ó. Olha, fala aqui, ó. A noventena, que é a vedação do inciso 3C do 150, não se aplica aos tributos previstos nos artigos tal. Ele vai citar aqui 153, inciso 1, 2, 3 e 5. A anterior tributária estava lá 153, incisos 1, 2, 4 e 5, que é II, IE, IPI e IOF. E aí o que acontece? O 153, inciso 3, que a gente acabou de ver aqui, ó, é o imposto de renda. Imposto de renda, no caso aqui, não se aplica a noventena no imposto de renda. Ó, uma particularidade está aqui, ó, 153, inciso 4, não consta da vedação que não se aplica a noventena, ou seja, então se aplica a noventena no artigo 5 do imposto previsto no artigo 53, inciso 4, que é o que aqui, ó? O IPI. Então aqui para diferenciar. Também não se aplica a noventena aqui, que a gente vai ver aqui também, ó, no 54, inciso 2, que é o que? Impostos extraordinários. Aí, continuando aqui, ó, não se aplica a noventena também na fixação de algumas bases de cálculo aqui nos artigos 555, inciso 3 e o 53 e o 56, inciso 1. Então, artigo 55, inciso 3 e o 56, inciso 1. O que fala esses dois aqui, ó? 155, inciso 3. Não se aplica a noventena na fixação da base de cálculo do IPVA. Então, também não se aplica a noventena na fixação da base de cálculo sobre o IPTU. Esses dois últimos impostos estaduais e municipais, respectivamente. Aí, um que a gente não citou aqui, mas também, ó. Cadê aqui? Tá, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 2º. Então, o parágrafo primeiro foi essas vedações todas que a gente viu aqui. É que lá na Constituição, nele não cita especialmente quais são os impostos, só coloca os artigos. A gente foi aqui listando o que é cada item aqui das redações à noventena e à anterioridade tributária. Continuando aqui, o parágrafo 2º do 150. A vedação do inciso 6A, que é instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, se estende às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. E a vedação, no caso do inciso 6A e do parágrafo anterior, que é essa que a gente acabou de ler aqui, das autarquias e fundações, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o prometente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Isso aqui é importante. Parágrafo 4º do 150. As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, que é a vedação de instituir impostos sobre templos de qualquer culto e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social. Essas vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. O parágrafo 5º do 150, continuando, vai falar aqui o seguinte, ó.
A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. E o parágrafo 6º do 150 aqui, ó, o 150 vai até o 7º, né? Então vamos continuar aqui o 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual e municipal. Eu estou procurando aqui o VADMEC, eu quero deixar ele aqui na mão, que vai que tem alguma coisa que é legal a gente ver aqui, ó. Vamos lá, continuando aqui no parágrafo 6º do 150. Vou ler de novo, tá? Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, que é o que? A competência dos estados e do DF relativa ao ICMS para que lei complementar regule a forma como isenções, incentivos e benefícios serão concedidos ou revogados. E para fechar aqui o 150, que é da questão das redações aqui, ó, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então aqui, ó, a gente fez aqui uma passada bem legal aqui no artigo 150, que é a questão das limitações do poder tributário. A gente viu as redações de todos os entes aqui. E aí, ó, agora a gente vai continuar agora no artigo 151. O 151 vai falar das relações da União e o 152 vai falar das relações que cabem aos estados, ao DF e aos municípios. Vamos lá. Artigo 151. É vedado a União. Deixa eu ver o que tem aqui, se tem alguma coisa aqui no RODMEC que é legal colocar. Senão a gente vai seguir na leitura aqui. Não, dá para continuar daqui. Então, vamos lá. Então, aqui, artigo 151, vedações que se aplicam à União. Então, a União é vedado instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao DF ou a município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, essa ressalva aqui é importante. É vedado, então, em instituir tributo que não seja uniforme, mas é admitida a concessão de incentivos fiscais a determinadas regiões aí para poder promover aquela região que esteja em desequilíbrio quando comparado com outras. A gente pode colocar como exemplo aqui desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste, por exemplo. Outra vedação que se aplica aqui à União é vedada à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para os seus agentes. Vamos ler de novo aqui, que esse aqui ficou truncado. É vedada à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Agora acho que ficou legal. É vedado também à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF ou dos municípios. Aí, no caso, a União não pode invadir o que está previsto lá para os outros entes e querer dar pitaco no que não é da sua conta. Beleza? Artigo 152, aí vamos ver aqui as vedações que se aplicam aos estados, ao DF e aos municípios. Vamos lá. O 152 vai falar o seguinte: é vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Vamos ler de novo. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Ok?
Acho que aqui ficou bacana. Deixa eu ver o que tem aqui no material de estratégia. Essa questão aqui, se ele fala alguma coisa aqui de vedações. Não, aqui não vai ter não. Vamos lá, eu vou continuar aqui a leitura da Constituição, depois eu vou voltar nesse material aqui que tem ainda lucro real para ver daqui. Beleza? Vou fazer uma pausa aqui, deu 15 minutos. Aí tem a seção 3 que fala dos impostos da União, mas a gente vai fazer isso aqui num bloco separado. Ok? Força! Até mais!